Graças a Deus. Que a paz e a misericórdia do Senhor seja com todos nós. Amém? Mensagem de hoje. Não transforme suas pedras em pães. Nós vamos dividir essa mensagem em duas partes. A primeira parte vai falar da perseverança de alguém que é apedrejado. Glória a Deus. Livro de Atos, capítulo 14, versículo do 1 ao 3. E aconteceu que Paulo e Barnabé, em Icônio, entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Mas os judeus, incrédulos, incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se Paulo e Barnabé, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Glória a Deus. Atos 14, 19 a 22. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antíqua, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, porque por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Nós vemos aqui que Paulo e Barnabé chegaram ao ponto de ser apedrejados porque estavam falando da palavra do Senhor, falando inclusive ousadamente acerca do Senhor. Glória a Deus. Eles faziam isso com tanta ousadia que o próprio Deus permitiu que por suas mãos, ou seja, pelas mãos de Paulo e Barnabé, foram feitos sinais e prodígios. Glória a Deus, meus amados. Mas existe sempre aquele incrédulo, no caso aqui eram os judeus, que eles incitavam a população contra Paulo e Barnabé, tornando a vida deles difícil, mas eles não retrocederam. Eles anunciavam o evangelho naquela cidade e conseguiram fazer muitos discípulos para seguir a orientação, a palavra deles em caminho ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Ele fala finalmente que exortava-os para que permanecessem na fé, porque por muitas tribulações, preste atenção nesse detalhe desta mensagem, em Atos 14, de 19 a 22. Por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Muitas pessoas pensam, eu vou para a igreja porque lá eu vou ter paz na minha vida, eu não vou ter mais tribulação, eu não vou ter mais problemas. Engano seu. Deus te fortalece, te fortifica com a palavra dele, para que mesmo sendo, entre aspas, apedrejado, você continue a falar no nome que está sobre todos os nomes. Amém, meus amados? Glória a Deus. Continuando agora na segunda parte da mensagem. Lucas 4, versículo do 1 ao 3. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, e 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado esses dias teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Olha só, olha o que o diabo usa, uma condição, se tu és filho de Deus, ou seja, tentou incutir no pensamento, no coração do Senhor Jesus, uma dúvida: se tu és filho de Deus, diz esta pedra que se transforma em pão. Mas a resposta sábia
do Senhor Jesus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O diabo, ele sempre vai usar essa, como dizia meu velho pai, essa partícula passivante, o se. Todos os dias ele tenta nos convencer, como ele fez com o Senhor Jesus, a transformar as nossas pedras em pães. Olha a diferença. Glória a Deus. Ele diz para muitas pessoas em pensamento: se estás indo à igreja, por que tua vida não muda? Se Deus não responde às tuas orações, por que insistes em clamar a Ele? Se a promessa em tua vida não acontece, por que não buscas outro caminho? Se teu filho não se libertou das drogas, te acostuma com isso. Se teu marido ainda bebe depois de tanto que oraste, de tanto que clamastes, deixa isso para lá, não é ele que está bebendo? Olha quanto se o diabo tem colocado na vida das pessoas. E o que acontece? Elas transformam a pedra em pão, elas procuram outros caminhos, elas saem saltitando por aí de igreja em igreja, até que elas escutam a palavra e diz: mulher, homem, permanece no caminho. Permanece no caminho. Não transforme as suas pedras em pão. Glória a Deus. João 11, 39. Falando aqui daquela mensagem, daquela passagem bíblica que fala da morte do Lázaro. Disse Jesus: tirai a pedra do sepulcro. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, que já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E, tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu. Vamos aqui discorrer um pouco sobre esta passagem, sobre a pedra que estava no sepulcro. O Senhor Jesus, ele disse: tirai a pedra. Ele não disse: aguarda, espera só um momentinho. Mesmo cansado depois de tanto andar, eu vou lá e vou tirar essa pedra. Não, mas ele ordenou: tirai a pedra. Então, tiraram a pedra onde o defunto jazia. No momento em que tiraram a pedra, Jesus clamou: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, ou seja, houve novamente vida naquele instante. Mas, lembre-se, o milagre só aconteceu quando tiraram a pedra. Tiraram a pedra, glória a Deus. Quando houverem pedras em nosso caminho, tentando nos impedir de alcançar o nosso milagre, de obter o nosso milagre, não devemos transformá-las em pães. Devemos apenas tirá-la, nós mesmos, tirá-la do nosso caminho, permitindo que Deus opere o milagre em nossa vida. Tem pessoas que dizem: pastor, Deus faz tudo, para Ele nada é impossível. Mas lembre-se de que muitos e muitos homens e mulheres, personagens bíblicos, tiveram que tomar uma atitude para que Deus operasse o milagre. Pode ter certeza, se há uma pedra em teu caminho, procura tirá-la. Mas como assim, pastor? Uma pedra em meu caminho? Sim. Teu filho que bebe, teu filho que está drogado, teu filho que não quer saber nada com Deus, isso é uma pedra no teu caminho. Mas você tem orado para Jesus tirar essa pedra? Não. Você tem que orar e dizer: Senhor Jesus, me dá plena sabedoria e entendimento diante de tuas palavras, para que eu possa te clamar, para que meu filho seja liberto da bebida e da droga. É assim que funciona. O Senhor diz: tirai a pedra. Eu não vou tirar a pedra. Tirai a pedra. Como no caso do Lázaro, tiraram a pedra, um milagre aconteceu. E assim, tudo isso em sua vida. Procure onde está essa pedra. Não a transforme em pão procurando um outro caminho, mas você mesmo deve tirá-la. Glória a Deus. É assim que funciona. Quando o diabo diz: se tu és filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão, ele está pondo dúvidas quanto a Jesus ser filho de Deus.
mas eu vou dar uma mensagem para você e espero que esteja sempre aí em teu coração quando você tiver aqueles pensamentos que diz assim: não, meu filho não vai se libertar das drogas, eu não vou conseguir, eu vou continuar nessa igreja, eu vou realmente à igreja, como igreja que sou, vou adorar a Deus, Ele vai me responder, Ele vai me dar sabedoria para que eu possa tirar essa pedra da minha vida. E quando você tirar essa pedra, um milagre vai acontecer. Vamos ver o que está escrito em João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto o receberam, ou seja, receberam o Senhor Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha só, não é só simplesmente ser filho de Deus, mas você tem o poder de ser filho de Deus, mas aos que creem no seu nome. Glória a Deus, meus amados. Então, creamos no nome que está sobre todos os nomes. Devemos tirar as pedras de nosso caminho e permitir que Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, efetue o milagre que você está esperando. Se não tivessem tirado a pedra do túmulo de Lázaro, pode ter certeza absoluta, o milagre não aconteceria na vida daquele homem a que tanto Jesus amava. Glória a Deus, meus amigos. Um forte abraço, um beijo no coração e aproveitando o Dia Internacional da Mulher, que Deus as abençoe grandemente. Um forte abraço.